Alô, som, testando, 1, 2. Tá, alô, som, alô, som. Tá muito grave? Agudo? Alô, som. Testando, 1, 2. Tá ouvindo aí no fundo? Alô, som. Tá dando pra ouvir no fundo, será? Desliga a música. Lá o canto. Alô, som. Tá dando pra ouvir aí? O som dá? Alô, som, testando. Acho que melhorou, né? Alô, som, testando. Som. Aí? Som. Testando. 1, 2. Alô, som. Som. Alô. Pessoal, muito boa noite a todos. Eu queria inicialmente pedir a colaboração de vocês. Está desligado o som nosso, tá? De música? Tem um chiado ali, eu acho. Alô, som. Aí. Saiu. Aí, melhorou. Pessoal, boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de vocês. Dizer que nós estamos aqui hoje representando a Câmara Municipal de São Carlos, vereador Moisés Lazzarini, vereador Roselei Françoso e o João Miller, que também é vereador lá na cidade de São Carlos. Nós vamos fazer um evento aqui hoje chamado Audiência Pública. Audiência Pública é uma reunião que nós estamos aqui agora para dar conhecimento à população de Santa Eudócia de um projeto que está tramitando dentro da Câmara e a oportunidade também das pessoas que estão aqui se manifestarem. Todos poderão usar a palavra aqui. Por isso eu peço atenção de vocês para que acompanhem a nossa fala, a nossa apresentação, para fazer a pergunta, para fazer a consideração de forma correta. Mas antes de começar, eu queria anunciar a presença aqui do Paulo Mancini. O Paulo Mancini foi coordenador do meio ambiente do governo Barba, do Newton Lima, e hoje faz parte do CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Então, antes de começar uma apresentação e pegar a fala dos dois vereadores, eu queria pedir para vocês que, em pé, nós guardássemos 1 minuto de silêncio pelo falecimento em homenagem a Terezinha Piccolo, que está sendo velada aqui ao lado. Então eu queria que todos ficassem em pé, por favor. Nós vamos guardar 1 minuto de silêncio em respeito à família que está aqui do nosso lado. Nós não tivemos como desmarcar porque é uma determinação do Ministério Público e já eram 6 horas e 30 minutos quando nós ficamos sabendo. Então eu peço a todos, por favor, quem tiver de boné, atira, por favor, 1 minuto de silêncio. Muito bem, obrigado, pode sentar. Eu queria passar aqui para dar uma boa noite para vocês, para o Roselei e também para o Moisés. Na sequência, nós faremos uma apresentação do porquê nós estamos aqui hoje e abriremos depois para os questionamentos e consideração de vocês. Eu peço ao Roselei que dê boa noite primeiro, pessoal. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, gente. Boa noite, Miller. Boa noite, Moisés. Eu quero agradecer ao nosso presidente da Câmara, Júlio César, por ter acatado um requerimento da autoria dos 3 vereadores, do Miller, do Moisés, para fazer essa audiência pública aqui no dia de hoje e para fazer uma outra audiência pública lá em São Carlos, na próxima quarta-feira, dia 29.
Então, para nós é de grande relevância esse entendimento com a Câmara Municipal. Esse requerimento foi aprovado, apesar de ser propositura dos 3, foi aprovado pelos 21 vereadores, ninguém votou contrário. Então, nós nos sentimos assim muito felizes para poder discutir esse tema, que é a expansão do distrito de Santa Eudóxia. Santa Eudóxia teve alguns momentos que o Miller vai explicar depois, né, Miller? Você vai entrar no detalhamento das fases de expansão de Santa Eudóxia, Jardim Tararé, João Tavone, Valdomiro Vendrasco, e nós não temos hoje um local, uma área que a prefeitura poderia construir novas moradias. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um debate para atender, inclusive, uma lei que se chama Estatuto das Cidades. Todas as cidades com mais de 50 mil habitantes precisam fazer esse procedimento para ter, na verdade, a alteração na sua expansão territorial urbana, que a gente chama. Então, nós fizemos isso em 2016, quando nós aprovamos esse projeto de lei na Câmara Municipal, mas nós não conseguimos, naquele momento, fazer a expansão do distrito. E hoje, nós temos nos unido nesse sentido, tanto Miller, Moisés e eu, provocamos esse debate na Câmara Municipal para que a gente possa fazer uma revisão pontual do plano diretor do município de São Carlos, para uso e ocupação do solo. Então, eu quero, além de desejar essa boa noite, que a gente tenha uma boa reunião, que a gente possa falar e ser ouvido, que a gente possa, de fato, até porque essa reunião está sendo gravada, essa reunião provavelmente vai ser solicitada pelo Ministério Público, então eu acho que nós temos que conduzir da melhor maneira possível para que todos, o máximo de pessoas, possam participar dessa reunião e a gente consiga esse objetivo maior, que é expandir o distrito, obviamente, pensando na qualidade de vida das pessoas, pensando na segurança, pensando na saúde, pensando em todos os elementos que transformam uma sociedade. Então é isso que eu tinha que falar inicialmente, Miller. Muito obrigado a todos. Passo a palavra agora ao vereador Moisés Lazzarini, também para cumprimentar a população de Santa Eudóxia. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer aí a presença de todos, o esforço. Eu sei que todos aqui passam um dia de trabalho, com a família, na escola, mas quero agradecer aí de coração a presença de vocês aqui. Com certeza isso enriquece o debate e a proposta, justamente do Ministério Público, o promotor do meio ambiente, é justamente que todos estivessem envolvidos no debate. O esforço que eu, vereador Moisés, o vereador João Miller, o vereador Roseli tem feito, desde o início do nosso mandato, no ano passado, a gente tem cobrado, junto à Prefeitura Municipal, a questão do déficit habitacional no distrito de Santa Eudóxia. A gente sabe o quantas pessoas, com esse cadastramento que está sendo feito, Miller? O Miller vai falar ao decorrer da audiência o número exato de pessoas que está em déficit na questão da habitação, a quantidade de pessoas que moram de aluguel, a quantidade de pessoas que vivem e precisam, muitas vezes, viver de favor com familiar, etc. Eu só quero deixar bem claro, pessoal, que o nosso esforço aqui tem sido coletivo. Desde o ano passado, nós vem tentando encontrar alguns caminhos jurídicos, alguns caminhos que previsto na legislação para que se possa fazer. Nenhum de nós, por mais que esteja dentro do mandato, pode chegar aqui do nada, começar a rasgar um barranco, rasgar uma mata e colocar um empreendimento. A lei não se permite fazer isso. Então, o que nós estamos fazendo aqui é justamente buscando, dentro da lei, encontrar um caminho possível, passível, e um caminho que atenda à legislação vigente, para que a população possa, de certa forma, ser contemplada com a habitação. Então, só simplificando a minha fala, eu gostaria muito que todos que estão aqui hoje conseguissem a sua habitação, a sua casa, e conseguissem se enquadrar no perfil. Só que eu não quero aqui causar nenhuma expectativa e nenhuma ilusão. Pessoal, o que eu estou acabando de falar é muito importante. Preste bastante atenção para vocês não falar, aqueles 3 vereadores veio aqui, criou uma expectativa de nós, prometeu isso, prometeu aquilo, e o que nós estamos realmente conseguindo. Eu quero dizer para vocês que já está há quase 2 anos, Miller? Nós estamos nessa guerra, tanto com a proposta, nós já tentamos fazer proposta de lei na Câmara para mudar, para tentar alterar a legislação, só que fiz questão de provocar o Ministério Público e o Ministério Público que impôs esse rito. O fato de nós estarmos reunidos aqui hoje
é só mais uma das etapas burocráticas que nós temos que seguir. Por isso que vocês estão aqui hoje. Se nós estivéssemos só eu e os outros dois vereadores, o Miller e o Roseli aqui, tirasse uma foto e mandasse para o promotor, com certeza, e fizesse um vídeo de nós três só aqui, pode ter certeza que o promotor não iria acatar o que vai ser debatido aqui hoje. Não é isso, Miller? Roseli? Então, pessoal, eu quero que vocês não criem uma falsa expectativa, porque quando chegar na fase de fazer os cortes, né, a renda, até tanto salário mínimo, se for uma faixa 1, por exemplo, pessoas que ganham até um salário mínimo na família, se o empreendimento for aprovado para a fase de pessoas que ganham acima de um salário mínimo, que é a faixa 1,5 do plano Minha Casa Minha Vida, então tudo vai ter uns cortes que não vai ser por nós, vereadores, vai ser feito pela equipe da Prefeitura, da PROAB e também da própria Caixa Econômica Federal. Então, pessoal, eu gostaria de deixar bem claro esse posicionamento nosso, e tanto é que hoje, aqui não é para que vocês saiam daqui com uma cédula de inscrição, jamais saia daqui pensando isso. O debate hoje aqui é justamente para a gente dialogar a necessidade. Eu sei que talvez na cabeça de vocês já saiam daqui falando, poxa, nós já sabemos que nós estamos precisando de casa, não precisaria falar isso, né? Ei. Mas é importante que vocês saiam daqui entendendo que essa etapa é uma etapa que faz parte do processo jurídico, do processo que é exigido pela justiça, que vocês saiam daqui entendendo que além dessa audiência de hoje, nós vamos ter que fazer mais uma ainda na Câmara Municipal, como já foi anunciado, na quarta-feira que vem. Já aproveito fazer o convite aqui para que o máximo de pessoas possam estar lá, né, Miller? Principalmente para vocês que estão precisando de casa, que vocês façam um esforço mesmo para estar na quarta-feira ali na Câmara Municipal, do lado da Praça dos Pombos, ali no centro. Vá ao máximo de pessoas possível, porque lá vocês vão poder, em algum momento lá da audiência, ter condições de se inscrever, de mostrar a necessidade de vocês, mais uma vez, para as autoridades que vão estar lá. E isso é só para ajudar o debate e fortalecer nós, porque nós, sem vocês dando retaguarda e dando apoio, com certeza, a discussão ela fica fraca. Então, pessoal, gostaria de deixar isso bem claro para vocês. Com certeza, todos nós três aqui temos se unido em todas as pautas que diz respeito a Santa Teodósia. Tudo que chega de Santa Teodósia lá, nós faz todo o esforço possível para que vocês sejam atendidos. E pode ter certeza que na questão da habitação não vai ser diferente. Tá bom? Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, e o que estiver ao nosso alcance, conta com a gente. Muito bem. Pessoal, eu queria saber se tem alguém aqui entre nós da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Carlos, da IASC. Tem algum profissional de engenheiro aqui ou não? Não? Tá. Então eu queria convidar para compor a mesa aqui com a gente o Paulo Mancini, que é o representante de um dos conselhos da cidade de São Carlos, que é o Condema. Por favor, pode compor a mesa. Pessoal, vou fazer uma apresentação bem rápida, faz parte do rito que nós temos que fazer para ficar gravado, para depois o promotor ver que nós realmente estivemos aqui e mostramos para o pessoal de Santa Teodósia o que nós estamos discutindo, tá bom? Vamos lá então, bem rapidinho, para depois ouvirmos a população. O Silvio, eu acabei de perguntar se tem alguém da IASC, Associação de Engenheiros e Arquitetos. Por favor, os dois aqui, compõem a mesa. Isso é uma obrigação que nós temos de convidar, inclusive, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de São Carlos. Está aqui o engenheiro Silvio Coelho, já foi diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Por favor. O Carletinho está aí também. O Carletinho já foi da PROAB, então conhece bem esse assunto. E ela é a Elizabeth Bortametti, arquiteta. Então nós estamos aqui, inclusive, com os representantes da Associação de Engenheiros e Arquitetos de São Carlos. Muito bem. Depois, se eles quiserem usar a palavra, eles usarão no transcorrer da nossa audiência. Pessoal, então, como foi dito, nós estamos aqui hoje para discutir a possibilidade de expansão urbana de Santa Teodósia. O que é a expansão urbana de Santa Teodósia? É pegar uma área que é considerada rural e transformar numa área que pode ser urbana, né, com todas as melhorias, com toda a infraestrutura necessária para poder ter moradia nesse local. Então, vamos passar bem rapidinho, vamos lá, pode passar. Olha, primeiro aqui, só para justificar para vocês,
nós fizemos uma convocação pelo jornal Primeira Página no dia 18. O presidente Júlio César convocou essa audiência pública aberta a todas as pessoas de Santa Eudócia, todos os vereadores, qualquer cidadão que quisesse aqui estar. Vamos lá. Segundo, aqui está o pedido do promotor. Por que o promotor público aparece nesta discussão de expansão urbana de Santa Eudócia? Os 3 vereadores que estão aqui apresentaram um projeto para expandir a área urbana de Santa Eudócia. Numa consulta que foi feita pela direção da Câmara, ele não aceitou o nosso projeto e disse que essa matéria não poderia ser de iniciativa dos vereadores e só poderia ser do Executivo. Do Executivo, o prefeito. Só pode partir da Prefeitura. Mas antes da Prefeitura encaminhar para a Câmara Municipal a autorização para mudar a zona urbana de Santa Eudócia, nós teríamos que primeiro ouvir o CONDEMA, está ali, ó, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Fizemos 4 reuniões, que nós vamos mostrar aqui, com a Câmara Técnica do Conselho, e deliberamos depois de uma reunião recentemente, onde foram colocadas algumas condições que eu vou passar para vocês. Então o promotor aparece aqui, e se nós não fizermos isso, corremos o risco de uma ação civil pública e não conseguir expandir Santa Eudócia. Vamos lá. As condições uma das condições que o CONDEMA colocou para que nós pudéssemos falar em um novo empreendimento habitacional em Santa Eudócia. Conhecer, primeiro, a situação socioeconômica das famílias que ainda não têm o seu imóvel próprio, a sua casa própria. Isso foi feito no último domingo, aqui no Centro Comunitário. Tem imagem aí? Volta lá, volta lá. Aqui volta lá. Aqui, não, para na imagem ali. Dá para na imagem? Não. Aqui foi domingo, nós fizemos aqui um levantamento por meio de um cadastro, que eu vou mostrar o resultado para vocês rapidamente, para entender quantas pessoas ainda não tinham casa aqui, qual a renda dessas famílias, qual a composição da família, quanto tempo já reside em Santa Eudócia. Então, nós fizemos todas as perguntas para aqueles que lá compareceram e algumas pessoas tiveram, inclusive, uma senha para ir durante a semana lá na Proab, porque não deu tempo de fazer todo mundo aqui. Volta lá, vamos lá. CONDEMA, vamos lá. Não está parando aquela foto ali do CONDEMA? Da Câmara Técnica, não está parando? Vai lá. Aí. Isso aqui é uma das reuniões, nós estamos aqui os 3, Roselei, João Miller e Moisés Lazzarini, tentando convencer o pessoal do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, está representado pelo Paulo Mancini, que Santa Eudócia tinha condições e tem a necessidade da ampliação da zona urbana. Depois de muita discussão, 3, 4 reuniões, nós fizemos uma proposta para eles, pessoal da UFSCar, da USP, da Embrapa, da própria Secretaria de Coordenadoria do Meio Ambiente, para que viessem até Santa Eudócia e visitassem as possíveis áreas de expansão urbana. Assim foi feito. Estivemos aqui eu, o Roselei, o Moisés, acompanhado de aproximadamente 14 ou 15 pessoas, visitando as áreas possíveis de ampliação, mostrando que não tinha supressão vegetal, que não tinha problema ambiental nessas áreas que mostramos e que havia possibilidade de expansão. Eles emitiram um parecer depois, pode soltar, volta lá. Esse parecer que eles emitiram, eles condicionaram a um levantamento socioeconômico, queriam, naquele momento, que nós fizéssemos o tombamento histórico de toda a parte antiga de Santa Eudócia e também de algumas fazendas, que a gente fizesse uma integração para explorar o turismo nas fazendas, turismo rural. No final de toda a discussão, alguns pontos entraram como sugestões e outros como obrigatoriedade para poder ampliar Santa Eudócia. Pode tocar. Muito bem. Vai lá. Vai. O levantamento social, pessoal, para vocês terem uma ideia, 247 pessoas tiveram no domingo ali. 247 pessoas que representaram 247 famílias. A renda familiar em Santa Eudócia
daqueles que lá estiveram, que tem de 0 salário, tem gente que declarou que não tinha salário, que estava desempregado, de 0 salário a 1, 31% das pessoas que foram lá. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 7, são 21, quase 80 pessoas que estiveram lá declararam que ganha até um salário mínimo. De 1 a 2, nós tivemos 51%. Acima de 2, apenas 14% das famílias que estiveram lá declararam que tem renda familiar acima de 2 salários mínimos. Tempo de moradia no distrito. De 0 a 3 anos, que estão aqui em Santa Eudócia, meses até 3 anos, foram 13% das famílias que lá estiveram. Que disseram que estão aqui de 4 a 10 anos residindo em Santa Eudócia, deu 23%. E aqueles que disseram, aquelas famílias que disseram, olha, nós estamos aqui há mais de 10 anos em Santa Eudócia morando, foram 54%, ou foi 54% das famílias que lá compareceram. Então, mais de 50% já está em Santa Eudócia há mais de 10 anos e ainda não tem a sua casa própria, tá? Então, isso nós temos que fazer esse estudo para mostrar para o promotor, para o Condema, viu, Paulinho? Está acompanhando os dados que eu estou passando, né? Muito bem. O tipo de moradia, quem não tem a casa própria, mora onde? Paga aluguel? Está numa encosta? Está numa área pública? Tem alguma casa cedida pela família, por alguém? Olha que interessante. 53% daquelas famílias que lá estiveram representadas, disseram que pagam aluguel, ou seja, mais de 50% paga aluguel. E aqui tem um fato interessante, o restante disseram que tinha casa cedida para morar, isso tem muito em Santa Eudócia. É a pessoa que mora no fundo do terreno com a família, a pessoa que mora com a mãe, a pessoa que está dependendo ainda de a pessoa que está dependendo ainda do inventário, que tem uma herança, alguma coisa. Então ali, olha, 53% paga aluguel, 47% de alguma forma mora com a cessão para ficar naquela casa. Muito bem. Depois nós perguntamos quantos membros aquela família tem em sua composição. Daqueles que lá estiveram, 31% disseram que tem até 2 pessoas na composição, porque também teve pessoas solteiras lá. Teve pessoas separadas, divorciadas. Então, ali, 31% disseram que tem 2 pessoas na composição de sua família. De 3 pessoas a 4, nós tivemos 48%. De 3 a 4, 48%. E acima de 4, 21%. Ou seja, quase 50% tem uma composição de 4 pessoas na família. Interessante, né? Para Santa Eudócia é um número que a gente já imaginava que fosse, né, ser o maior. Muito bem, sobre o estado civil das pessoas que lá estiveram. O município de São Carlos tem uma lei municipal que autoriza um percentual quando tem um empreendimento que é público. Veja bem o que eu vou dizer. Quando tem um empreendimento que é público, ou do Estado, ou da Prefeitura, ou da União, que se deixe 2 ou 3%, não vou me lembrar agora, para as pessoas solteiras. Isso está na legislação municipal. Então, estiveram lá casados no papel, 44% das famílias que lá estiveram, né, tem uma relação com o casamento constituído. Solteiro, 15%. Amaziado, que é aquela relação que mora junto, né, são 33%. E separado ou divorciado, apenas 8%. Então, esse era o estudo que a gente tinha que fazer para apresentar lá para o Condema e também para o promotor, para fazer um levantamento, para saber se realmente o Eudócia tinha demanda. O que eles não querem, na verdade, é deixar a possibilidade de expansão sem conhecer a demanda, para que Santa Eudócia não receba, por exemplo, pessoas que moram no Varjão, pessoas que moram em Água Vermelha, que moram em São Carlos, porque nós temos uma estrutura ou uma infraestrutura, equipamentos públicos com determinado público. A escola que eu tenho é suficiente para atender esse pessoal? Ah, é, porque a maioria já mora aqui. O posto de saúde é, porque eles já estão sendo atendidos dos postos de saúde, do centro comunitário já é suficiente. Então, esse pessoal que veio lá de São Carlos, no dia que nós trouxemos ele aqui,
Nós passamos em todos os equipamentos públicos, mostramos tudo para eles. Passamos na Visconde da Cunha Bueno, passamos no Zé de Brito Castro, passamos no Dionísio da Silva, no João Francisco aqui em cima, mostramos todas as escolas, mostramos Alice Madeira, mostramos o posto de saúde, mostramos a creche, mostramos o centro comunitário, museu de pedra e aquilo que ainda está sendo feito aqui para melhorar a qualidade. Fomos até no cemitério, vocês terem uma ideia. Levamos até no cemitério o pessoal deles aí, para mostrar que realmente a gente tem uma estrutura aqui. Tá bom? Então, esse estudo, Paulo, nós vamos mandar para vocês depois. Vamos lá. Rapidamente, vai. Vamos abrir da Proab. Muito bem. Quem fez esse trabalho de definir quantas pessoas que foram lá, que tem renda, que tem tempo de moradia, composição da família, nós fizemos, 3 vereadores fizeram, nós ficamos com a cópia e fizemos, que a Proab não tinha tempo hábil para essa audiência, que eles têm lá 2 assistentes sociais, mas eles fizeram um trabalho também. Mostraram para nós, vamos ver se consigo ver aqui agora. Mostraram para nós, se viesse, que Santo Eudócio tem uma demanda, olha aqui, gente, 180 famílias daquelas 247 que lá estiveram, somente se enquadrariam num programa habitacional que fosse o faixa 1, ou seja, que tem renda até R$ 1.800. O programa faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, do governo federal, faixa 1 é para quem tem renda até R$ 1.800. A família tem a renda de R$ 1.800. Eu não consigo ver mais. A faixa 1,5, para aquelas famílias que ganham ou que têm renda entre 1.800 e 2.600, nós tivemos ali 47 famílias daquelas que lá estiveram. Então, se vier para cá um empreendimento que tem que pagar uma média de 400, 500, 600 reais por mês, só 47 famílias conseguiriam se beneficiar de um programa habitacional. E acima de 2.600, que já entra na faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida, somente 22 famílias. Somente 22 famílias teriam condições de entrar no programa de uma casa melhor ou de apartamento, de outro tipo de habitação. Nós temos uma pergunta lá para entender a demanda. A família prefere uma unidade habitacional ou prefere um lote? Somente 7 famílias disseram que preferiam um lote. Maciça maioria disseram que preferia que, se nós conseguíssemos um empreendimento através da Proab, do particular, que fosse unidade habitacional, tá bom? Pessoal, só uma questão de ordem. Eu gostaria de pedir para o pessoal mais jovens, eu estou vendo que tem algumas pessoas de idade, não sei se tem alguma mãe com criança no colo, e as cadeiras não é suficiente para todo mundo. Gostaria de pedir para as pessoas mais jovens que eu pudesse olhar do lado, visse uma pessoa de mais idade e pudesse ceder o lugar, a gente ficaria grato, tá bom? Tem outras pessoas de idade, algumas gestantes, mãe com criança no colo, tá bom? Muito bem. Pessoal, agora eu vou fazer uma apresentação bem rápida. E como nós somos todos aqui de Santo Eudócio, já conhecemos essa história, mas é para ficar gravado aqui, para mostrar onde existe a possibilidade de expansão em Santo Eudócio. Muito bem, Santa Eudócia surge há mais de uma centena de anos. Alguns dizem que, historicamente, como surgiam as vilas, ao lado de uma capela, ao lado de uma igreja, que os fiéis vinham morar, ou próximo da onde tinha água com facilidade. Em Santa Eudócia tem a tese que surgiu aqui no entorno da Capela de São Sebastião, mas tem a tese também que surgiu lá embaixo do quilombo para cima, porque tinha água fácil. Eu não sei falar para vocês, mas eu sei dizer que até 1979, de quando surgiu o povoado de São Sebastião, que chamava povoado de São Sebastião, até 1979, essa era a configuração de Santa Eudócia, parava aqui. Justamente aqui no Joaquim, né? Parava aqui, que era a chácara do Brandão, e tinha lá embaixo o quilombo, parava lá embaixo. Vamos lá, em 79, então nessa região tem mais ou menos 230 famílias, nessa parte antiga, primeira. Em 79, surge, vamos passar? Volta. Em 79 surge o Jardim Itararé.
com a composição de 236 lotes. O Eros Fernandes, dono da Cogeb, dono do Paraguai, dono da Jacutinga, dono de outras fazendas, comprou aqui a chácara e fez um loteamento, denominado Jardim Tararé, com 236 lotes. Vamos lá, quase totalmente ocupado hoje, tem um ou outro que está vago ainda. Lá em 90 e pouco, 92, 94, nós começamos a ter uma invasão, vamos lembrar, deve ter gente daqui que mora lá, da linha da FEPASA, onde o trem passava. Muitas famílias que vieram do norte e do nordeste fazer a safra aqui, não tinha sua casa, começaram a invadir ali, a linha do trem. Ali, nós regularizamos com 58 famílias. Hoje, quem conseguiu pagar a área, vai lá e tira a sua escritura na Proab. Nós regularizamos, quem começou esse trabalho, inclusive, foi o Carlitinho, o Zé Bento Carlos Amaral e o Sabatino. Lá atrás, a gente já estava lá como vereador, veio trabalhando com eles, regularizamos, e hoje tem dignidade porque tem a possibilidade da escritura, tem a segurança jurídica da propriedade. Vamos lá. Muito bem. Em 94, no governo Fleury, nós conquistamos o João Tavone, com 111 unidades. Roselê, inclusive, já era o subprefeito quando nós terminamos as últimas 21 unidades lá no João Tavone. Mas ela só foi terminar quando o Covas entrou. 30 unidades? 30 unidades. Mas nós só começamos em 94, suspendeu a obra que trocou de governo, era o Fleury, entrou o Covas e voltou a executar no dia 31 de agosto de 1997, nós entregamos 111 moradias em São Teodósio. Não esqueço a data que eu estava em Curitiba e acabei tendo que vir para cá para entregar também. Muito bem, vamos lá. O último empreendimento de São Teodósio, que foi aquele que deu todo o problema do telhado, foi o Valdomiro Vendrasco, residencial Valdomiro Vendrasco, um programa do Ministério das Cidades, do governo federal, que infelizmente ele chegou um pouco antes do Minha Casa Minha Vida. Só para vocês terem uma ideia, nós assinamos contrato com o governo federal no dia 29 de janeiro de 2009, quando eu tinha acabado de assumir a Proab. Chamava Pro Moradia esse projeto aqui. No dia 31 de março, ou seja, 2 meses, o Lula lança o Minha Casa Minha Vida. E nós perdemos a possibilidade de ter uma casa até melhor com a prestação subsidiada. Não existia o subsídio, né? Até aquele momento da história do Brasil, não existia o subsídio para moradia popular. Por isso que hoje eles pagam aqui, se não me engano, está 155? Lá 55, aqui 155, para vocês terem uma ideia. Olha a diferença. E aí depois fez aquela reforma, gastou 1,5 milhão, hoje tem um pouco de dignidade, mas faz parte desse empreendimento, Roselei. Eu queria chamar a atenção de uma lei que nós vamos ter que aprovar daqui uns dias, que é aquela 13465, é muito importante que vocês, como engenheiro e arquiteto, saibam que o governo federal aprovou uma lei em julho de 2017 que facilita a regularização fundiária. Até direito de laje tem. Se o cidadão mora embaixo, outro começou a morar na laje, eu consigo fazer 2 escrituras. Então, nós vamos aprovar agora, fechamos hoje o texto, lá na Secretaria de Habitação, fechamos o texto hoje, nós já estava na Câmara, fechamos o texto para ver se a gente aprova rapidamente, para dar escritura também para quem acabar de pagar aqui. Quem quitasse o financiamento hoje não tem escritura, porque nós desapropriamos essa área, está aqui o João de Oliveira, nós desapropriamos essa área que recebeu o Valdomiro Vendrasco para trazer 5 indústrias para cá. Esse foi o objeto da desapropriação. O Roberto Botelho de Água Vermelha disse que ia montar aqui uma fábrica de roda de caminhão, e depois, eu até vou aproveitar a oportunidade, no dia seguinte, fizemos o evento aqui com o Melo, com todo mundo, não sei se vocês estavam naquela época, no dia seguinte o Roberto liga e fala o seguinte: João, eu não vou instalar mais a fábrica em São Teodósio. Eu pergunto por quê? Vocês não têm nem energia aí para instalar uma indústria, vocês não têm nem telefonia. Naquela época não tinha ainda nem a existência dos nossos celulares, lá em 98. E vou dar uma informação para vocês que ele tinha muita razão. Conversei com o Júnior Trevisão ontem, dono da fábrica de ração. E ele me disse o seguinte: João, estou desesperado. A fábrica está quase pronta. Tem um pessoal de Ribeirão Preto que está montando a fábrica. E a energia está prevista para o dia 30 de dezembro desse ano. E a gente sabe quando está prevista para o dia 30 de dezembro,
vão mais 2, 3 meses pela frente. Eu não consigo sequer testar o equipamento que eu estou colocando na fábrica. A fábrica vai existir? Vai existir, mas olha a dificuldade. A energia vai ter que sair lá da TAM, por trás, 8 quilômetros, 880 mil reais para ele trazer até aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, estou contando um pouquinho da história. Vamos fechar. Muito bem. Quero mostrar para vocês as duas áreas que foram discutidas. Talvez o Joãozinho nem saiba disso, nós que discutimos lá com o Condema, né, que deu aprovação da possibilidade de um empreendimento nessa área, que ela é atrás ali do Zanqueta, atrás ali do Valdomiro Vendrasco. Essa área surgiu porque o Moisés Lazzarini, o nosso vereador, fez um contato com um empresário de São Carlos no ramo de atividade imobiliária, depois ele vai explicar para vocês rapidamente, que demonstrou interesse em fazer aqui algumas unidades habitacionais em São Carlos, em Santa Eudócia, tá? Então, nós trouxemos o pessoal do Condema para ver que a área não tinha nenhum problema de meio ambiente e que estava muito próximo, inclusive, da infraestrutura que nós temos, porque a grande discussão é levar o povo distante para onde você tem a infraestrutura, não fica muito caro, não traz qualidade de vida. Muito bem, essa é uma das áreas que tem a possibilidade. A segunda área, tem alguém do Cardamone aí? Tem ninguém da família Cardamone, ou o engenheiro dele, ou o advogado dele? Não? A segunda área, que nós conseguimos uma autorização pelo Condema, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, é uma área ali atrás da caixa d'água, do poço artesiano. A ideia do Cardamone, lá no início do processo eleitoral, era fazer mais 2 quadras no Jardim Tararé, com 104 lotes. E eu tive com ele 3 vezes a semana, discutindo essa questão. Ele está estudando a possibilidade, estava esperando esse levantamento social, para ver se vai fazer ou não. Então, o que nós vamos propor numa lei lá na Câmara, o pessoal da IASC, a arquiteta que está aqui, o Paulinho Mancini, nós vamos propor que Santa Eudócia possa ampliar a sua área urbana naquele ponto ali, volta lá, naquele ponto, volta uma, e nesse ponto para o lado de cá, que é aqui em cima. Então, uma vez aprovado pelos vereadores, uma votação ou 2, Roselei? Em 2 votações, nós não teremos dificuldade. Os vereadores já entendem, nós conversamos com eles, que Santa Eudócia precisa ter autorização, porque ficou sem autorização no plano diretor. Uma vez aprovado essa extensão, essa expansão da área urbana, aí vai ficar a cargo dos proprietários da área, dos empreendedores ou do próprio município, se ele quiser adquirir alguma área nesses pontos e ele empreender, nada impede. Nada impede que o Ayrton, a Proab, adquira uma área nesses lugares e faça um loteamento. Mas também nada impede que seja um loteamento particular, do proprietário da área com o empreendedor, que é o que está acontecendo no Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida não é feito pela prefeitura, pelas prefeituras. O empresário adquire a área, apresenta um projeto na prefeitura, e aí ele tem aprovação e o prefeito indica quando é faixa 1. Quando é faixa 1, para quem ganha até R$ 1.800, a prefeitura indica aquele empresário, aquele empreendedor para fazer. A faixa 1,5, qualquer empreendedor pode comprar uma área, ir lá na Caixa Econômica Federal e contratar. Mas tem, claro, não vai contratar se não tiver público para aquilo lá. Você tem que comprovar que no mínimo 30% já está comercializado para ter aprovação da Caixa Econômica Federal. Então, tem todas essas possibilidades. Tem a possibilidade de sair o empreendimento aqui na área do João de Oliveira, tem a possibilidade de sair lá do DECA, assim como tem a possibilidade da Prefeitura. Aí alguém já falou, quando eu cheguei, e aqui em cima, João, atrás do posto de gasolina, nós tínhamos colocado no início aquela área atrás do posto de gasolina, mas o Condema nos autorizou nesse momento a discutir 2 áreas, justamente preocupado com uma expansão muito grande e não tem infraestrutura para tudo isso. Todos vocês sabem o que está acontecendo com o nosso poço artesiano. Vou dar uma notícia ruim para vocês aqui. Nós fizemos uma intervenção, já deu uma ruim da energia, né?
Nós fizemos uma intervenção no poço artesiano há 15 dias atrás, gastamos R$216 mil, e quando chegou nos 141 metros abaixo do lá no subsolo, tem uma rachadura que afeta o nosso poço, que não pôde receber, o Benedito deve estar aí ouvindo no começo, que não pôde receber, vamos dizer assim, um reparo que pudesse trazer para aquilo que nós precisamos, para atender o que já existe, que vai ser ampliado. Nós vamos discutir agora, eu, Roselei e o Moisés, com o Marquezinho, porque vai furar um poço a 100 metros daquele lá, justamente dentro, naquela área do Cardamone. Tem que estar a 100 metros para não afetar o outro poço. Vai custar R$750 mil, para vocês terem uma ideia. Então, se não tem condições de abastecer nem o que nós já temos, por que nós vamos ampliar Santa Eudócia com 400, 500, 600 unidades? Não dá, não tem. Não tem infraestrutura para tudo isso. Essa é a discussão com os técnicos, essa é a discussão com o promotor. Vocês têm infraestrutura para fazer mais 100, 200 casas? Temos. As pessoas que lá estiveram demonstraram. É claro que quando você peneirar, quando você faz um cadastro econômico, depois você vai analisar, infelizmente muitas pessoas deixam de falar a verdade. Estou falando com experiência própria, porque eu entreguei os Avagra, sorteei 1.300 famílias, o Roselei lembra disso, e quando eu fui fazer o chamamento, precisei fazer um segundo sorteio, que mais da metade não tinha dado a informação correta. Quando puxava lá, no cadastro único em Brasília, aparecia uma renda diferente do que tinha falado. Então isso acontece muito e as pessoas, às vezes, são desclassificadas. Não estou dizendo que vocês fizeram isso, mas historicamente, um percentual daqueles que fazem, a inscrição acaba não participando. Tem mais alguma coisa? Vou entrar no último ponto meu aqui, depois vou deixar para o Roselei e para o Moisés tocarem aqui com vocês. Pessoal, tem uma questão que foi colocada pelo Condema, que ela é polêmica. Eu disse isso ao Paulinho, tenho liberdade de dizer, porque nós trabalhamos junto no governo do Barba e do Newton Lima, que é a ideia de deixar um cinturão verde depois dos limites da área urbana. A proposta inicial do conselho deles, que é a defesa do meio ambiente, é que se deixasse 1.000 metros depois da área urbana, só para a gente entender, deixa eu ver se eu chego lá. Só para a gente entender, vamos dizer, aqui, deixa eu pegar a área de cima, lá em cima. Onde que está o posto de gasolina? Aqui, não é? É aqui, né? Chegada de Santa Eudócia. Aqui é a chegada, né? Então, vamos supor, aqui atrás do posto de gasolina, teria que medir 1.000 metros, fazer um raio e dizer o seguinte: olha, Santa Eudócia só pode ampliar a área urbana se vocês deixarem um cinturão verde de 1.000 metros da distância que vocês vão ter a área urbana. Eu disse ao Paulinho e a todos os membros lá da comissão: pessoal, vamos fazer a seguinte conta. Se eu deixar 1.000 metros aqui no Cardamone, 1.000 metros, o Cardamone deve fazer uma testada de divisa com a gente aqui, de mais ou menos uns 1.000 metros. Se eu pegar lá de cima do posto de gasolina, passar atrás da escola, passar aqui atrás do Joaquim, subir no final aqui do Jardim Taré, eu multiplico 1.000 por 1.000, dá 1 milhão de metros quadrados. 1 milhão de metros quadrados, eu divido por alqueire, eu vou fazer uma intervenção na propriedade das pessoas, de 50 alqueires mais ou menos. E travamos essa discussão, né, Roselei e Paulinho? Travamos essa discussão em 2, 3 reuniões na Câmara Técnica, até que fomos para o debate no coletivo. Câmara Técnica são 7, 8 pessoas, e o coletivo são todos os membros. Você decide lá num grupo fechado e vai discutir com toda a sociedade lá em São Carlos. E eu fiz uma proposta de 200 metros. Mesmo assim, né? Então vejam bem, a linha rosa tem 1.000 metros da área urbana de Santa Eudócia. E a linha vermelha tem 200 metros da área urbana de Santa Eudócia. Então veja bem, consegui cortar numa primeira discussão tudo isso aqui e conseguimos aprovar essa questão dos 200 metros. Alguém vai me dizer assim: João, mas pode isso? Não é uma intervenção do Estado na propriedade?
é discutível. Por isso nós estamos aqui hoje. Porque o Condema decidiu como pode ser o lote em Santa Eudócia. O lote em Santa Eudócia pode ser de 160 metros a 200 metros. A testada dele pode ser de 8 até 10 metros de frente. Então não pode ser nem de 5 nem de 250. Olha o que eu estou falando para vocês. Nós estamos falando em habitação social. 160 metros, ou eu tenho 10 de frente e 8, eu tenho 10 de frente e 20 de fundo para ter 200 metros, ou eu tenho 8 de frente e 20 de fundo para ter 160. Isso é o que foi autorizado por eles. Quer dizer, que foi sugerido por eles. Porque quem vai dizer tudo isso, se pode ou não, se deve ser ou não, somos nós. A Câmara, no final, é que vai definir a lei. Mas nós também vamos levar em consideração essa discussão que foi travada, inclusive, a pedido do promotor. Senão a gente vai ter problemas, certo? Então, e aí a ocupação desses lotes pode ser até de 70%. Então, se eu tenho um lote de 200 metros, eu posso fazer uma casa até de 140 metros quadrados. Claro, nós aqui em Eudócia, a grande maioria, não temos condições de fazer uma casa de 140 metros. Se a casa, então, é pela Minha Casa Minha Vida, é em torno de 52, 55 até 60 metros. Então, também aceitamos. Então, aquilo que foi colocado para nós, dos índices de ocupação, do índice de permeabilidade, nós aceitamos tudo. Essa discussão do Cinturão Verde, eu sei que tem pessoas aqui que têm propriedade. Eu já vi que tem pessoas aqui, já vi 2, 3 que têm propriedade. Vou dar um exemplo aqui só, que eu estou vendo o Tutinha lá no fundo. Vou dar um exemplo. Se eu puxar 200 metros, da onde vai estar a zona urbana de Santa Eudócia, eu vou entrar e pegar toda a propriedade, por exemplo, do Tutinha lá, que tem 12 alqueires, do Carlinhos, que tem lá 7 alqueires. Então, essa é uma discussão que ainda nós temos que travar. O que eles me disseram, essas pessoas que estão aqui, e que a gente precisa levar em consideração na discussão nossa depois. Né, Paulinho? Isso aí vai ser dentro da Câmara, depois nós vamos discutir. Eles disseram o seguinte: puxa vida, nós já somos obrigados a deixar 20% de reserva legal. Quando eu vou usar minha propriedade, eu tenho que averbar 20%. E aí... o Rosilei está me lembrando um negócio interessante que eu vou falar para vocês na sequência. 20% está falando? Então, se eu tenho uma propriedade rural, de acordo com o nosso Código Florestal, eu sou obrigado a deixar uma reserva legal de 20%. Se eu tiver nascente na minha propriedade, se eu tiver riacho na minha propriedade, se eu tiver rio na minha propriedade, de acordo com a sua extensão, tem a metragem que eu também tenho que deixar, que não posso usar. Então, eles estão dizendo o seguinte: ô João, é a terceira intervenção do Estado na minha propriedade, vocês vão acabar com a gente aqui, não pode. Né? 200 metros é um negócio absurdo. Então nós vamos ouvir depois, o Rosilei e o Moisés vai tocar essa parte, tudo que aquilo que vocês falarem vai constar em ata, né, para a gente discutir com os nossos vereadores e com o nosso jurídico da Câmara. Tá? Por isso nós estamos aqui hoje. Vocês percebam que não é fácil fazer a expansão urbana de uma região. No passado a gente fazia entre 4 paredes, chegava em 4 lá, falava, ó, marca aqui, passa lá, tá bom. Eu fiz isso em 2006, eu que defini a última, o Rosilei não era vereador, nem o Moisés, eles me chamaram: João, qual que era a urbana de Santa Eudócia? Como eu sabia que aquela área lá, a gente tinha desapropriado do João de Oliveira, nós já deixamos por trás dela a parte que podia crescer, e fechamos onde já existia, né? Se um dia tiver que discutir, mas nesse período saiu o plano diretor e estatuto da cidade, que mudou tudo isso. Rosilei me lembrou aqui agora que uma das discussões que nós fizemos lá com o Condema, uma senhora infeliz na posição dela, eu respeito, mas eu tive que chamar a atenção dela, a Sônia, viu, Paulinho, sabe quem eu estou falando? A professora Sônia da UFSCar. Em determinado momento ela não queria que fizesse a ampliação de Santa Eudócia, dizendo que era um lugar histórico, essencialmente agrícola. É verdade, pode ser histórico, pode ser exclusivamente ou essencialmente agrícola, mas tem um núcleo urbano de pessoas que moram aqui, né? Nós não podemos considerar isso. E eu disse a ela, né, Rosilei, nós dissemos a ela: a senhora está equivocada, lá tem pessoas que não têm casa ainda, nós precisamos expandir. Ela disse o seguinte: mas por que vocês não pegam um campo de futebol que vocês têm lá e transformam em casa? Aí eu estou, em prédio, na verdade, eu estou aqui na frente, ela ter falado isso para, assim, ó, gente,
ninguém é obrigado a conhecer lei. Nós aqui somos obrigados a conhecer um pouquinho, porque nós somos vereador. E eles lá que são arquitetos, engenheiros, sabem. Quando você faz um loteamento e você define onde vai ser área de lazer, onde vai ser área institucional e onde vai ser área verde, não pode mudar mais a destinação. Depois que registrou o loteamento, se eu definir que no campo de futebol ia ser uma área de lazer, eu não posso fazer casa em cima. Aí eu disse a ela: a senhora me desculpa, mas não dá para a gente continuar debatendo esse tema, porque a senhora não conhece o artigo 180 da Constituição Estadual, que não permite essa mudança. Então, só para vocês sentirem até onde nós chegamos. Nós estamos próximos, eu acredito que a audiência da quarta-feira, dia 29, queria pedir para que algumas pessoas daqui fossem até lá, porque lá nós vamos ter a presença exclusiva dos demais vereadores, com certeza, do promotor, certamente ele vai estar lá, o pessoal do Condema, que é forte nessa questão ambiental, deve estar em peso lá. Então, se nós pudermos levar algumas pessoas, se alguns puderem ir de livre e espontânea vontade, vocês vão nos ajudar a engrandecer o debate na Câmara. E depois desse debate, nós já vamos para a discussão do projeto, porque aí nós vamos lá no Ayrton, fala: está aqui, senhor prefeito, o senhor manda para a Câmara que nós vamos discutir. Isso que está acontecendo, tá bom, gente? Então, assim, deu para entender por que nós estamos aqui, deu para entender como o CDDO se formou, deu para entender quais são as áreas que têm possibilidade de expansão, e deu para entender o porquê da entidade que pediu tal. Então, eu vou ter que me retirar. Conversei com o Roselei, eu estou com o pessoal de São Carlos, fazendo um evento aqui embaixo. Eu vou deixar o Roselei e o Moisés. Eles vão conduzir da seguinte maneira: eles vão agora abrir a palavra para vocês. Não precisa vir todo mundo aqui na frente falar. Certamente, se 3 ou 4 falarem, é como uma pesquisa. Se 3 ou 4 falarem, a gente já sabe qual que é o interesse de todo mundo. Se entenderam, se tem alguma crítica, se tem alguma sugestão, né? Alguma proposta, então vocês podem fazer isso. Então eu vou passar nesse momento para fazer esse trabalho. O Roselei está um pouco mais experiente. E você vai tocar você mesmo? Quero só fazer um esclarecimento. O Moisés vai fazer um esclarecimento, só vou pedir licença para me retirar, mas estamos trabalhando e eu espero vocês dia 29 lá, para que a gente faça a última audiência e na sequência a gente já possa estar debatendo na Câmara a expansão para depois discutir os empreendedores, a Proab e a Prefeitura, tá bom? Pessoal, eu quero só colaborar com a fala do vereador João Miller, justamente explicando dentro desse contexto ainda do cinturão verde que foi proposto pelo pessoal do Condema, e onde eu, juntamente com o vereador Miller, estivemos lá deixa eu só subir para o pessoal do fundo conseguir enxergar melhor. Essa questão do cinturão verde, pessoal, começou realmente com a proposta de 1.000 metros. E aí, em vários debates, em vários diálogos com o pessoal das câmaras técnicas do Condema, que é o Conselho do Meio Ambiente, e uma outra reunião oficial que a gente teve que fazer para a definição da votação dessa última proposta, onde a gente conseguiu chegar ao consenso em abaixar essa proposta de 200, talvez muitos não tenham entendido o que é e o porquê desse cinturão verde. Talvez alguém, nós vamos abrir em algum momento o espaço para perguntas de vocês, mas eu só quero contribuir com a proposta do Miller e explicar o porquê desse cinturão verde. Talvez para as pessoas que moram um pouco mais próximo, né, da orla onde que se planta a cana-de-açúcar, e já deve ter sentido na pele aquelas pessoas que têm a sua horta próximo do fundo do quintal, ou aquela sua vegetação, os seus pés de fruta, quando se passa aquele caminhão, o avião pulverizando com veneno. Então foi esse o motivo, né, que ocorreu esse debate em relação a ter esse cinturão verde, para proteger, e aí é lógico que vai ter um grande debate, né, Roselei? O pessoal, que é os donos da propriedade, estão se sentindo muito lesados com essa proposta. Essa é uma proposta que o pessoal do Conselho do Meio Ambiente, eu acredito que vão defender até o último minuto, e eu acredito que tem que existir um consenso em relação, né, a nós vereadores, aos interessados, seja, né, o pessoal da Prefeitura Municipal, seja os representantes do Conselho, tanto também por parte dos proprietários, vai ter que se chegar num grande acordo. Por que que se colocou esse cinturão? Nesse cinturão só se poderá
ter uma horticultura, um tipo de vegetação de plantação, onde não se usa esses agrotóxicos. Então é uma forma que o Conselho quiser colocar, depois eu acredito que o Paulo Mancini estará esclarecendo até melhor, de forma mais técnica, essa questão, mas eu só quero contribuir com a fala do Miller e colocar o desafio que foi nosso, para trazer essa discussão no CONDEMA, conseguir diminuir de 1.000 metros para 200 já foi um grande desafio. Já foi eu diria assim que foi uma batalha muito grande, só que de certa forma a gente sabe, muitas pessoas já têm manifestado, inclusive no dia, quando ocorreu a visita técnica aqui, alguns próprios moradores questionados pelo pessoal do CONDEMA confirmou essa questão da pulverização por parte das usinas com avião, onde eles, de certa forma, acabam matando parte da vegetação, das hortas aqui do distrito. Então, eu tenho que colocar essa manifestação, porque eu participei das reuniões do Conselho juntamente com o Miller, ele também e eu concordamos com o prejuízo e sabemos a dificuldade que os proprietários dessa terra terão. Então, eu não posso falar que eu estarei, de certa forma, resolvendo essa situação. Eu só estou aqui trazendo como ponto de esclarecimento ao que já foi falado até aqui em relação a essa questão do cinturão verde. Eu acredito, né, que a questão do cinturão verde realmente traria um benefício para o distrito em relação às pessoas que têm a sua horticultura, a sua horta, nesse quesito. Só que não é eu que vou decidir, não é nós, apenas 2, 3 vereadores. Terá que ter um grande debate junto com o pessoal do CONDEMA, com o pessoal do CONDUSC, promotor do meio ambiente. Não é um único vereador que vai tomar essa decisão e que vai falar, não, tem que ser assim, nem tão somente o CONDEMA. Terá que ser feito ainda alguns debates em relação a esse posicionamento, até porque, pessoal, se fosse, né, assim como o Miller relatou, logo de início, que eu tive, né, a oportunidade e o privilégio de conhecer o empreendedor que tem a vontade, já tem projetos para estar trazendo esse empreendimento para o distrito, a minha vontade é que já tivesse sido construído do começo do ano passado para cá, esse empreendimento já tivesse sendo construído. Só que os trâmites da lei, infelizmente, no poder público, as coisas é muito burocráticas, é muito demoradas. Tanto é que a gente passou por um processo muito demorado, enquanto a lei estava na Câmara. Depois, mesmo estando na Câmara, nós tivemos que retirar a lei da Câmara por não poder ser iniciativa dos vereadores, tinha que ser iniciativa do Executivo, ou seja, da Prefeitura, do Prefeito. Então, foi o que fizemos. Provoquei o Ministério Público e ele que nos orientou que nós tínhamos que fazer o que nós estamos fazendo aqui com vocês hoje, tá bom? Então, estaremos continuando o diálogo. Quero agradecer a compreensão de todos e eu tinha que fazer esse esclarecimento, até porque, como está sendo gravado, se nós não colocasse esse argumento também, que foi um dos questionamentos por parte do CONDEMA, com certeza, na hora de se lavrar a ata, não estaria sendo contemplada o posicionamento do pessoal do CONDEMA, tá bom? Apesar de eu saber que também o Paulo Mancini, representando o CONDEMA, vai estar ponderando e colocando o seu ponto de vista sobre essa questão, tá bom? Então, pedimos a compreensão de todos, acredito que seremos breves nos próximos minutos, estaremos abrindo oportunidade também para algumas perguntas, tanto para o pessoal da mesa também composta, que estará tendo a oportunidade de cada um estar colocando o seu ponto de vista e a sua manifestação. Gente, como foi colocado pelo Miller, pelo Moisés, eu não vou ficar aqui repetindo tudo que já foi falado, né? Acho que a audiência não terminaria hoje. E normalmente as audiências da Câmara Municipal, ela tem uma previsão de 2 horas. Como é que a gente faz lá? Nós vamos usar o mesmo critério para a gente poder organizar as falas e poder dar o direito, né, das pessoas se manifestarem defendendo o seu interesse, a moradia, defendendo a propriedade, né, colocando o seu ponto de vista, para poder contribuir para que a gente possa, de fato, apresentar essa proposta à Câmara Municipal, ao CONDEMA novamente, ao Ministério Público, e a gente aprovar essa legislação no sentido de garantir a habitação no distrito de São Teodósio. Habitação, expansão, qualidade de vida que a gente deseja. Para que as pessoas possam se manifestar, eu acho que a gente tem que ouvir, às vezes a audiência lá, a gente inverte a pauta. Primeiro a gente ouve a população, depois a gente ouve as autoridades que estão na mesa.
Mas como o assunto aqui trata-se de uma questão polêmica e uma questão que foi amplamente debatida no CONDEMA e também alguma coisa discutida no CONDUSC, eu queria iniciar passando a palavra para eles colocarem o ponto de vista, o porquê, na verdade, dessa discussão nesse momento. Então eu quero passar a palavra inicialmente ao Paulo Mancini, mas eu queria combinar com vocês que a gente tivesse um tempo máximo de fala, para a gente não ficar aqui a noite toda, tá? Então, na hora que a gente abrir para a população, nós vamos definir 3 minutos. Eu não sei se o Paulinho consegue falar em 3 minutos. 5 minutos, tá bom, Paulinho? Você consegue falar? O Moisés vai bater no microfone aqui para avisar quando der o tempo, tá bom? Alguém tem uma subiu aí? Uma campainha? Consegue aí, Paulinho? 5 minutos, tá bom? Boa noite, pessoal. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês e eu estou impressionado com a força da comunidade de São Teodósia. São Teodósia é um território físico, né, histórico muito importante para São Carlos, mas é principalmente uma comunidade de pessoas. E por que eu estou impressionado? Olha, gente, a população de São Teodósia representa no máximo 1% da população de São Carlos. No entanto, tem 3 vereadores, que dá cerca de 15%, né, da composição da Câmara Municipal, que hoje é 21 vereadores, já foi 13, né? Então, vocês têm mais de 1.500% a mais de representação na Câmara Municipal, né, do que, entre aspas, deveria ter. E isso é a força da comunidade, a força das pessoas que nasceram aqui, porque os 3 nasceram aqui, né? E a outra coisa que impressiona é o fato de os 3 estarem juntos fazendo essa atividade, né? É muito comum em que comunidades pequenas existe uma guerra visceral entre as famílias até, né? Eu já no passado já vi muita gente falando mal do Miller, tal. É muito interessante ver os 3 vereadores atuando em conjunto nesse propósito de atender uma demanda, realmente ficou provado que existe, de casas para pessoas que moram aqui. Não é para gente de fora que possa vir para cá, mas para as pessoas que moram aqui. Bom, eu queria primeiro fazer a defesa da resistência que o CONDEMA teve em relação a isso. O plano diretor foi aprovado em 2016 e um plano é um plano normalmente feito para 20 anos. Então, uma mudança no plano diretor requer realmente muita responsabilidade. Poxa, já está mudando ao sabor das ondas. E o outro motivo da resistência, o que nós tememos profundamente é que São Teodósia vire um distrito dormitório, onde você vê um monte de gente morar aqui, porque aqui as terras são mais baratas, então você faz grandes loteamentos, põe 1.000, 2.000 casas e tal, e todo mundo vai morar lá em São Teodósia, vai trabalhar lá em São Carlos e vem dormir aqui. Ah, tá. Eu estou com medo de cair aqui, eu tenho só 3% de visão, gente. Então, transformar São Teodósia num distrito dormitório com todos os transtornos que isso causa. Todos os transtornos. A estrada aqui para São Teodósia é uma estrada que precisaria de duplicação se for aumentar muita gente. E isso não é fácil de fazer. É uma estrada que já é perigosa com o trânsito que nós temos, né? Então, por isso que houve tanta resistência, a gente precisa de planejamento, porque o que nós queremos? Manter a qualidade de vida boa que existe hoje aqui em São Teodósia, né? Para quem mora aqui, para quem tem condições de subsistir, né? Tem emprego, tem uma renda, é uma cidade ideal, tem tudo o que precisa aqui, né? Bom, então houve essa resistência, nós viemos aqui, a convite do Miller, nós sugerimos também, viemos para ver de perto, que você tem que ver de perto, e aqui nós constatamos, conversando com poucas pessoas que nós conversamos, mas com as poucas pessoas que a gente conversou, nós pudemos constatar 2 problemas que as pessoas reclamavam mais. A pulverização aérea de agrotóxico e o desemprego, que realmente é um problema em todo o Brasil, mas tem as especificidades aqui de Santa Teodósia.
O terceiro ponto, então, que eu quero fazer a defesa é do Cinturão Verde. Primeiro ponto, o Cinturão Verde não vai tirar terra de ninguém. Não é que nem a reserva florestal, que a pessoa não vai poder fazer nada lá, deixar as árvores nativas lá, não vai poder plantar. Não, ela vai poder plantar o que ela quiser. O que ela não pode fazer é uma monocultura de cana e pulverizar. O outro motivo do Cinturão Verde é contribuir para a vocação de Santa Eudócia, que é uma cidade histórica. Eu acho que essa força que vocês têm enquanto população é porque é uma comunidade que existe antes até mesmo de existir São Carlos, né? Então é para contribuir com essa vocação de um turismo histórico e rural. Então a ideia e também de procurar gerar emprego, porque se você não vai plantar cana nessa área, não vai arrendar a área para cana, porque na realidade a pessoa arrenda a área para cana, então a pessoa quer ganhar dinheiro da forma mais fácil possível. Você arrenda a terra e só embolsa o dinheiro. E o que sobra para os moradores de Santa Eudócia? Sobra a deriva do veneno, porque, não, mas nós não faz mal de jeito nenhum, é só lá na cana. Não, venta, e o vento traz para cá. Saúde é a primeira coisa que nós temos que preservar, não é? Quanto mais verde nós tivermos no entorno, quanto menos venenos nós tivermos, mais saúde vocês vão ter, certo? Então é isso que nós podemos preservar. E o proprietário rural, ele pode ter ganho econômico com a terra dele. Ele planta tomate, ele planta horta, ele cria uma vaquinha, ele pode plantar um pouco de cana ali para fazer um alambique, para fazer melado, para fazer rapadura, para fazer doce, planta amendoim. Ou seja, e ele não arrendando a terra, aquele pedacinho de terra, que afinal a gente chegou nos 200 metros, ele vai ser obrigado a contratar gente para trabalhar na terra. Paulinho. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo muito essa oportunidade de estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, gente. Muito obrigado. Quero agradecer o Paulinho pela explicação aí, representando o Condema. Eu quero agradecer o Benedito, o Carlos José, por estar aqui contribuindo com o som, de forma voluntária, né, Carlos? Então, eu quero agradecer em nome da Câmara Municipal por todo o apoio. Eu quero convidar o Carlito para falar em nome da Associação dos Engenheiros, até o prazo de 5 minutos, tá, Carlinhos? Com 4 a gente já avisa, tá bom? Alô, boa noite a todos. Inicialmente eu queria dizer que eu estou extremamente surpreso e gratificado por ver a presença de tantas pessoas aqui em Santa Eudócia nessa noite. Eu sou oriundo aqui, toda minha família é oriunda aqui Minha família é oriunda aqui de Água Vermelha, aqui pertinho, né? E a gente tem acompanhado todo o trabalho desses vereadores, a gente sabe a dificuldade que é hoje para que se possa promover uma expansão urbana como essa pretendida. Eu acho que nós temos hoje uma legislação muito severa, muito dura, e às vezes as pessoas reclamam da legislação, mas ela não é feita para dificultar especificamente, ela é feita para que se evite o que era feito no passado, em que as decisões vinham de cima para baixo e as pessoas não tinham condição de expor o seu ponto de vista, dar a sua opinião, e tinham que engolir aquilo que vinha. Então, quem sabe o que é melhor para a cidade de Santa Eudócia são vocês, são os moradores de Santa Eudócia. E eu acho que essa participação é extremamente importante. A Associação dos Engenheiros tem acompanhado o trabalho dos vereadores e se coloca à disposição, e sempre que nós fomos procurados, a gente está lá à disposição para auxiliar tudo aquilo que for possível
para que esse assunto possa se desenvolver de uma maneira boa, de uma maneira legal. E nesse momento é importante que as pessoas tenham esse espírito de coletividade, esse espírito de conselho de cidade, e que não exista mais aquela coisa de cada um querer resolver o seu problema, mas resolver as coisas da comunidade pelo bem e para o bem de todos. Então fica aqui os nossos parabéns pela presença de tanta gente aqui, que eu acho que eu nunca vi nem em São Carlos uma audiência com tanta gente assim, né? E ficamos então à disposição para ajudar naquilo que for possível. Muito obrigado e boa noite. Alô? Bom, gente, dando sequência à audiência, eu queria pedir para o Edson ou o Jorginho, pessoas que quiserem se inscrever, e aí o Miller falou de 3 ou 4 pessoas falarem, né? Acho que a gente pode ficar atento e combinar da seguinte maneira: se na fala do colega vocês se sentirem contemplados, né, aí eu acho que não faz sentido a gente ficar falando sobre o mesmo assunto. Mas se tiver um outro assunto diferente da fala daquele colega, pode vir aqui que a gente vai garantir a palavra, tá bem? Então, eu queria... Não, vamos combinar assim, se tiver assunto, porque o assunto é polêmico, a gente dá oportunidade para as pessoas se manifestarem. Então, até umas 10 falas aí, acho que a gente pode tocar, tá bom? Mas com 3 minutos apenas, são meia hora de reunião, 3 minutos. A gente gostaria que vocês falassem pelo menos 3 minutos, no máximo, tá? Então eu queria pedir para Caroline ou Edson. Quem que vai? A Caroline vai levar o microfone, basta levantar a mão que a gente vai garantir a fala para vocês, tá bom? Até 3 minutos. Quem é o primeiro aí? A colega aqui. Você fala o nome, por favor, tá? Olha, eu queria pedir para as pessoas falarem o nome e se estiver representando alguma associação, o nome da associação que representa, tá bom? Ou alguma propriedade. Isso, como a audiência está sendo gravada, que a pessoa se levante também, fale o nome e a instituição que tá representando. Se não tiver função, pode vir aqui à frente também. Vem aqui à frente, para a gente ganhar tempo. Aqui, ó. Não. Eu é Claudineia. Meu nome é Claudineia. Eu tenho como se diz, uma curiosidade para saber assim, as pessoas que recebem o Bolsa Família, um salário mínimo, você vai ter direito a estar pegando as casinhas ou não? Ou só acima de 1.800, né? É assim, gente, eu vou responder para ela, mas eu gostaria que as perguntas fossem voltadas à questão da expansão territorial urbana. Por quê? Porque essas discussões de quem tem direito, quem não tem direito, foi feito a princípio levantamento socioeconômico. O que é isso? É um cadastramento para a gente poder fundamentar e mostrar para as autoridades que Santa Eudóxia tem demanda para se construir casa, tá? Então, é o início de um processo, tá? É o início de um processo que, se Deus quiser, a gente conseguir aprovar, vai conseguir. Mas aí a PROAB, assistente social, eles virão a poder realmente... Lá na PROAB. Social. Então, o Jorginho está complementando aqui. Quem não fez a inscrição aqui no domingo, o cadastramento, pode ir até a PROAB, até sexta-feira, que a assistência social estará ainda fazendo, tá bom? Então eu vou responder. A PROAB, na verdade, vai fazer de novo, né? Aí, agora sim. Os órgãos responsáveis, assistente social, eles vão fazer o levantamento e dentro desse percentual que foi explicado aqui, tá, de 0 a 1, de 1 a 2, de 3 a 4, eles vão propor para a cidade, na verdade, quem tem direito e quem não tem, tá bom?
Quem é o próximo? O Emílio? Ah, tá. Pessoal, antes que algumas pessoas vá embora, só queria saber quantos que estão aqui que não fez o cadastramento aquele que ocorreu aí no domingo. Só para me ter ideia, quantas pessoas ficou sem fazer o cadastramento? Tem quanto? Marcinho? Só o Marcinho? Tá. Só reforçando o que o Jorginho falou aqui, como ele não falou no microfone, né, Jorge? Eu estou reforçando o que o Jorge acabou de falar. Vocês podem estar procurando a Proab em São Carlos até na sexta-feira. Mas, pessoal, só um esclarecimento nessa questão. Independente das pessoas, nesse primeiro momento, que não fez esse cadastramento, que é apenas para, de certa forma, estar fazendo o levantamento socioeconômico dos moradores aqui. Esse primeiro cadastramento não significa que é uma inscrição para pegar a casa. Deu para entender? Esse cadastramento, pessoal, não significa que já é a sua inscrição para estar pegando a casa. Depois que passar por esse processo que nós vamos estar fazendo a alteração no plano diretor, aí após, né, o empreendedor levar o projeto para a prefeitura para começar a construção, aí sim a Proab vai abrir um processo de cadastramento oficial apenas e exclusivamente voltado para as pessoas que têm o interesse, né, de ter o seu nome validado ou não, de acordo com a sua renda e de acordo com o empreendimento que for aprovado. Um exemplo, se o empreendimento, nós conseguimos aprovar o empreendimento para casas, para o plano Minha Casa Minha Vida 1, que é para pessoas de renda até R$1.000, então, vocês percebem que as pessoas que estão acima dessa faixa, ele já não vai ter o direito de competir com aquelas outras pessoas que estão acima da faixa de um salário mínimo. Então, tudo vai depender também de qual é o empreendimento que nós vamos conseguir aprovar nesse primeiro momento, você entendeu? Então, todo esse processo a gente vai estar esclarecendo ao decorrer de todas as fases e todas as etapas que vai estar sendo discutido e dialogado na Prefeitura Municipal. Tá bom, pessoal? Então, não precisem ficar doidos ou desesperados no sentido, poxa, eu fiz a minha inscrição lá, mas agora não estou sabendo como que vai ser. O processo oficial de cadastramento for startado, der o início do processo, nós vamos fazer questão de colocar de forma ampla, divulgar em todas as escolas, em todos os espaços públicos, vamos fazer uma ampla divulgação para que até pessoas que não estejam aqui, mas que tenham a necessidade de se inscrever, tenha esse direito garantido. Tá bom, pessoal? Voltando aqui para o Roselino. Bom, gente, só para complementar o que o Moisés falou, e a gente estava conversando aqui, acho que é importante deixar claro também, tá? Ela perguntou, a hora que eu cheguei, uma pessoa me perguntou também. Então, esse processo de triagem, tá, das pessoas que fizeram a inscrição, é como o Miller colocou. No sistema lá dos Avaglia, teve lá 4 ou 5 mil pessoas que fizeram a inscrição, né, Jorginho? Depois foi fazer a triagem, na verdade, faltou gente, porque tinha gente naquele meio ali, como o empreendimento era público, falava, vendeu uma casa que já tinha pego no passado, ou já tinha casa no nome, ou tinha separação, mas não tinha separado no papel. Então, uma série de fatores. Aí, com certeza, a Caixa Econômica Federal corta e a Proab também corta. Assistência social, não somos nós aqui, tá? Se o empreendimento for particular, é um outro tipo de tratamento. Aí você vai lá, você financia, você tem o subsídio, faz o financiamento para pagar lá por 10 anos, 15 anos, mas não há, na verdade, uma política de corte. É uma outra história, tá? Então, dando o prosseguimento aqui, tinha mais alguém inscrito? Tem um microfone para levar lá para ela? Você pode se levantar e falar o nome, Camila. Ô Camila, eu peço que você use o microfone porque está sendo gravado. Bom, meu nome é Camila, todo mundo me conhece. E a minha pergunta para vocês é assim, se acaso os donos do terreno que vocês falaram não aceitar, tem outras propostas?
A princípio, nós vamos fazer a discussão, apresentar um projeto. Esse projeto, como foi colocado pelo Miller aqui, nós vamos passar pelas comissões, e se tiver algo que comprove algum tipo de ilegalidade, como foi colocado também, que é um direito de propriedade, porque na medida que você... Se o entendimento que for feito é que você está tirando a propriedade da pessoa, impedindo ela de fazer a construção, a plantação daquele tipo de vegetação, que aquilo é o ganha-pão dela, a pessoa tem que ser indenizada. Então, mas isso depende de um parecer jurídico que vai ser passado pela Câmara, vai ser discutido ainda provavelmente no CONDEMA, para a gente entender melhor como é que vai ser o tratamento dessa terra, tá? Dessa margem, desse cinturão verde. Tá? Então, dessa forma que vai ocorrer. Boa noite a todos. Eu sou o Carlos, nós conhecemos como Carlinho. Boa noite à mesa aí, das direções. Sobre o cinturão verde, a minha propriedade já é pequena, né, Paulinho? Aí o senhor falou para mim que se fazer os 200 metros, a hora que o avião passar no Cardamone, o veneno não vai atingir minha propriedade com os 200 metros. Vai, porque o vento vai levar as gotículas de veneno, não só nos 200 metros. Eu não estou de acordo com o senhor deixar esse cinturão verde, porque a minha propriedade é pequena, tem mais gente com propriedade pequena aqui também, né? Sou favorável sim que venha as casinhas para cá, que muitas pessoas precisam ter sua moradia, mas não favorável ao cinturão verde. Por quê? Eu já tenho os 20% de reserva, eu já tenho a nascente minha que eu cuido dela, senão eu vou ser multado. Eu já pago o imposto dela lá, do a reserva e com a área verde, ou sem área verde. Tiramos o sustento dali, alguma parte do nosso sustento é dali, temos nossa criação de vacas ali. Eu não sou a favor do cinturão verde, né? Eu não sou a favor do cinturão verde. Eu sei que sim, nós precisamos das casas sim aqui, mas de uma outra forma de não colocar o cinturão verde, porque o senhor não me garante que esse avião vai passar ou não e o veneno não vai voar para minha propriedade. O vento vai levar para onde for. Então não é 200 metros que vai deixar o avião não matar as plantações nossas aqui. Certo? Então eu não concordo com o cinturão verde. Ok? Obrigado, Carlinhos. Todas as falas aqui estão sendo gravadas, depois terá uma ata que a gente pode até colocar à disposição das pessoas que queiram, tá? Por favor, Benê. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, o seguinte: dentro dessa cinturão verde, se alguma das propriedades se achar lesada, entrar com uma ação contra esse cinturão, essa ação ela tem que ser resolvida para dar prosseguimento no processo, ou o processo anda assim mesmo, mesmo que alguém entrar com uma ação jurídica? Você quer responder, Paulinho? Aqui, Paulinho. Aqui, ó, não. Tá gravando. A pergunta que o companheiro fez, a resposta é o seguinte: só começa a valer depois que é aprovada a lei. Aí então a pessoa vai entrar com um processo judicial e, se o juiz julgar que a lei é inconstitucional, vai dar razão a quem questionou na justiça. Se ele julgar que é constitucional, pode. Eu só queria frisar novamente, veja bem, a pessoa não vai perder o direito da propriedade nenhum. A prefeitura tem obrigação, está dentro das competências da prefeitura, fazer a gestão do uso e ocupação do solo. É por isso que nós estamos discutindo aqui se aquela vai poder se transformar em área urbana ou não vai poder. Quem que faz isso? É a prefeitura. O que é que ela está fazendo? Gestão do uso e da ocupação do solo. Se ela disser não pode ser área urbana, não adianta o cara querer lotear, querer pôr casa, porque não vai poder. Quem que está fazendo isso? A prefeitura. Assim como ela pode falar, olha, uma outra coisa que está na Constituição é a função social da propriedade. A propriedade ela é propriedade privada, é de uma ou de duas ou de 10 pessoas, mas ela tem que cumprir uma função social, né? Então,
nós estamos propondo, né, uma gestão do uso do solo, mas não coibindo o proprietário de fazer qualquer coisa. Não, ele pode plantar, ele deve cultivar, mas com algumas regras, para não prejudicar a sociedade. Ao contrário, para beneficiar a sociedade. Ele tira o seu benefício e beneficia toda a sociedade. Essa que é a regra. Eu gostaria de saber se tem mais alguém inscrito. Quem? Oi, Tutinha, você pode vir aqui, por favor? É porque está gravando. É importante a sua fala ser gravada. A área que tem 1 km². A área urbana, 1 km². A área... Tutinha, usa o microfone porque está gravando. É importante para nós a sua fala. Nós não somos o quinto do Estado? Do Estado. Em território. Nós temos 20% já averbado com a APP e tem muitas partes aqui que foi comprada aos matos, certo? E para outras propriedades em outra região. É isso? Hã? Tem isso também. Por que nem precisa ficar limitado? Se fazer aí, Rodelei, daqui 10 anos nem precisa propriedade de novo. O povo precisa, a cidade está crescendo. E aí, não vai voltar no mesmo assunto? Hã? Essa discussão, é por isso que nós estamos aqui, para poder debater... E nós já temos tudo. Exatamente, nós estamos aqui para ouvir a sociedade, para debater, para ouvir, para responder, quando for o caso. Mas essa questão da propriedade, Paulo Mancini colocou, realmente há, na verdade, o direito da propriedade. Há uma discussão que vai ser feita na Câmara Municipal, e dependendo do que nós tirarmos dessa audiência pública e da outra, nós vamos também levar o interesse da sociedade. Tá? Se a sociedade falar, olha, nós somos contra o cinturão, nós vamos fazer a proposta que a população está colocando. Tá? Nós vamos, de repente, pensar em outras propostas que sejam factíveis e que não prejudiquem nenhum proprietário. O Paulo coloca, né, que não tem prejuízo. Mas a pessoa, na verdade, ela não vai poder plantar ou arrendar a sua área para aquela finalidade. Agora, tem um bem que nós também temos que pensar, que é o bem da saúde humana. Então, essa discussão ela não para por aqui. Nós vamos fazer muitas outras ainda para poder, de fato, chegar num denominador comum. Porque eu queria passar a palavra para o próximo inscrito. Quem é? Meu nome é Alexandre Pereira. Acho que a curiosidade de todo mundo é quantas unidades cabem nesse empreendimento, né? Quantas unidades? Isso. Então, a princípio, foi feito o levantamento em 247 pessoas inscritas. Aí vai ser, na verdade, agora fazer a proposta de quantas residências a gente precisa. E essa discussão nós vamos ver, porque tem 2 áreas. Nas 2 áreas, é possível construir muito mais que isso. Mas a gente vai discutir isso agora com a Câmara Municipal, com os projetos que tem disponíveis, com o empreendedor, né, com o particular que tem a pretensão de construir aqui na vila. Tá? Então, isso nós não temos condições de responder. Mas o que nós sabemos é que hoje há uma demanda para 247 pessoas que se cadastraram. Olha só, até domingo, 247 pessoas até domingo. A informação que nós temos aqui é que ontem e hoje e segunda-feira nós tivemos mais 30 pessoas inscritas lá na Proab. Então nós já estamos no número de 277. Né? E amanhã o Marcinho vai lá se inscrever, outras pessoas vão se inscrever. Então é possível que isso aumente. Agora, outras questões também têm que ser analisadas. Né? Uma vez nós escrevemos um artigo, né, Milson? Que a gente tem que pensar, quando a gente pensa na habitação, a gente tem que pensar nas condições de moradia, de qualidade de vida, de emprego.
de saúde, de segurança. Então, tudo isso nós temos que discutir para ver qual é o número que vai ser proposto. De repente, propõe 100 agora, daqui 5 anos mais 100, ou o empreendedor que tem interesse de fazer 300 casas aí, por exemplo. Tá? Tá bom, obrigado. Só para ajudar a colaborar a pergunta que o Alex fez. Alex, faz favor. Só para contribuir com a pergunta do Alex, que o Alex fez, é extremamente importante quantas casas é previsto. O empreendedor ele tem uma previsão de fazer um número bom de casas. Só que vai depender também, quando eu falo bom, é no mínimo aí, né, próximo, né, Roseli, de 200 casas no mínimo, um exemplo. Só que, tratando-se do público que vai atingir, vamos supor que passe o plano Minha Casa Minha Vida 1, faixa 1. Só que aqui em Santa Teodósia tem só, por exemplo, 150 pessoas que pode e se enquadra nesse perfil. Aí a gente vai atender todas as pessoas de Santa Teodósia dentro desse perfil e vai ter que abrir para a cidade de São Carlos, em geral, poder completar esse critério desse perfil. Vamos supor que a faixa seja aprovada, o empreendimento, porque vai ser outra fase. A fase que o empreendimento seja aprovado aqui para quem ganha acima de um salário mínimo. Então aí, talvez o número seja até maior. Então tudo vai depender, isso vai ser uma outra etapa. Então, pessoal, não precise se preocupar nesse primeiro momento. A gente vai estar esclarecendo vocês a cada etapa que os projetos forem sendo aprovados, a gente vai estar esclarecendo. A princípio, queremos agradecer vocês só pelo fato de vocês já estarem aqui, porque isso mostra que quando nós começamos a tratar do projeto de buscar habitação para Santa Teodósia, muitos achavam que nós estávamos querendo, só porque nós achamos que é legal o projeto de trazer casas. Com o tanto de gente que está aqui, ficou claro que tem um monte de gente precisando de casa. Não é isso, Rosilei? Então, pessoal, quanto a isso, fiquem tranquilos, que a gente vai estar esclarecendo vocês a cada etapa. E quero dar uma boa notícia também. Dentro dessa proposta do empreendedor, o Miller trouxe aqui uma preocupação em relação à questão da falta de água, né? Eu quero deixar claro aqui que hoje os empreendimentos que são construídos, todos eles normalmente a prefeitura municipal faz questão de cobrar uma contrapartida. Então quero que conste em ata, né? Uma outorga, né? Então quero que conste em ata, inclusive, que se faça registro, que na proposta de quando for aprovado o empreendimento, e eu, em conversas que eu já fiz com o empreendedor, ele tem, inclusive, o interesse de, no ato da construção, ele já fazer uma nova caixa d'água. Talvez a prefeitura não precise gastar aqueles 700 mil reais, entendeu? Então, seria uma das alternativas que estará sendo discutida, mas isso na etapa da construção, já numa outra etapa. Essa é a primeira etapa, a etapa de tentar convencer a prefeitura, os órgãos reguladores, da importância de que Santa Teodósia precisa de mais moradia. Concordam comigo ou não? Precisa ou não precisa de mais moradia? Então, vocês são minha testemunha, tanto é que vocês estão aqui. Então, queremos ser breves agora, pessoal, para caminhar para o encerramento. A hora já se avança, né, Roselei? E a maioria já está indo embora. O Roselei vai continuar aqui com algumas inscrições ainda, né? Vamos combinar aqui, ó. A gente tinha falado até 10 inscrições, mas a gente para e fala, intervém, né? Vamos combinar mais 2 inscrições e a gente vai para o final, tá? Tem mais alguém inscrito? Vem cá, por favor. E quem é o próximo já pode se aproximar aqui também. Isso. E como está sendo gravado, nós só temos 2 horas. Já passamos de 2 horas, né? Bom, meu nome é Daniel, sou nascido e criado aqui em Santa Teodósia. E pelo que eu vejo, aquele cinturão verde, no caso, fosse aprovado 1 quilômetro, aquilo ia impedir futuramente de Santa Teodósia estar crescendo habitacionalmente, né? Porque hoje eu tenho meus 3 filhos. Eu quero que meus filhos continuem morando aqui. Daqui a 10 anos, vamos supor que eles constituem a família dele, onde que eles vão morar? Vai poder fazer um novo loteamento após o cinturão? Não vai ser possível fazer isso. Então, o que eu vejo isso daí
é totalmente um barramento de crescer Santa Eudóxia. E a respeito do negócio de água em Santa Eudóxia é uma região rica em água. Se está faltando água hoje, é porque não teve investimento em manutenção do poço, porque nada atura para sempre, entendeu? Tem muita água, entendeu? E no caso de recurso para a cidade, essas casas, a nova casa, ia gerar recurso público também para a prefeitura, gera imposto, gera outras coisas. Então, meus filhos, quando eles crescem, eles continuam morando aqui. E fazendo esse cinturão verde, futuramente vai ser impossível aumentar a cidade de Santa Eudóxia. É impossível. Muito bem, Daniel. Daniel, só tentando responder, o cinturão, na verdade, é uma proposta de proteção, mas nada impede de uma alteração na legislação para você poder avançar no cinturão. E o cinturão, eu imagino que ele vai avançando para outras áreas. Mas não há impedimento nenhum de pensar num crescimento futuro. A ideia que se coloca... Isso, não, então, mas se você, pode voltar aquela imagem aqui? A ideia que se coloca, Daniel, a ideia que se coloca é para você ter uma área de proteção, mas a área que está sendo expandida, pelo que que a gente pode analisar no mapa, é maior do que aquilo que a gente realmente demanda. Então vai ter área para crescimento. E por que isso? Porque o plano diretor de desenvolvimento, não, eu quero aquelas áreas, as áreas na verdade, as duas áreas. Isso, essas duas áreas. Se vocês observarem, são essas duas áreas. Essa quadra é uma proposta, não sabe se o empreendedor vai fazer aqui lotes, casas, essas coisas. Uma proposta, pelo que o Miller me falou aí, 120 lotes, não é isso, Jorginho? Em torno de 120 lotes em duas quadras. Aqui, o Moisés está falando em 200 moradias. Na proposta anterior, quando a gente veio, esse bico não estava inserido. Então é um bico novo aqui. Então, há, na verdade, uma possibilidade de uma projeção já para um futuro crescimento, entendeu? Agora, o plano diretor, ele deve ter uma vida de até 20 anos, né? E ele pode ser discutido quando ele completar 10 anos, né, Paulinho? É 10 anos, na verdade. Então, a cada 10 anos, ele tem que ser reformado, ele tem que ser alterado. E, obviamente, fazendo essa discussão, essa ampla discussão com toda a sociedade. Porque a sociedade cresce, ela se movimenta, há necessidade de expansão territorial. Não só no distrito de Santo Eudóxia, mas toda São Carlos. Hoje nós temos uma área, a ideia que se faça é de fazer loteamentos, ou seja, que a cidade cresça de maneira compacta, que ela não cresça de forma desproporcional, porque tudo se torna mais caro, né? Acaba trazendo um custo para o município muito mais caro. Por que nós estamos crescendo nessa região e nessa região? Né? Porque aqui nós já temos, na verdade, proximidade com a rede de esgoto, nós já temos proximidade com a rede de iluminação pública, nós temos proximidade com a rede de abastecimento de água. É por isso, poderia estar crescendo aqui no meio? Poderia. Mas o custo para se crescer aqui no meio, ele é muito mais alto do que fazer nas proximidades. Certo, Daniel? Isso. O Paulinho vai complementar o negócio do cinturão, hein? Só para esclarecer muito rapidamente, a questão que o colega colocou, formou o cinturão. Vamos dizer que daqui 5, 10 anos, há uma demanda habitacional ou de indústrias que queiram se instalar, que necessite de mais áreas. Então, novamente, o plano diretor vai ser modificado para pegar uma área que está dentro do cinturão, que é uma área rural, porque esse cinturão está dentro de área rural, né? E transformar ela em urbana, não tem problema nenhum. Então, o que você está colocando não tem esse problema. Se no futuro precisar de mais áreas para indústria, para casa, para o que for, é só transformar aquela área rural que está dentro do cinturão em área urbana. Outro motivo que eu esqueci de dizer, que Santa Eudóxia sofria muito antigamente, agora ainda sofre menos, mas ainda sofre, é com queimadas. Então é um outro problema que afeta a saúde e que esse cinturão verde ajudaria a diminuir, a mitigar. Muito agradecido. Obrigado, Paulinho. Olha, gente, nós extrapolamos o horário, né? Eu tinha falado 2 falas, tem mais uma pessoa?
Não tem? Então eu declaro encerrada a presente sessão. Quero agradecer a todos pela presença. Vocês querem fazer alguma manifestação final? Então, só para concluir, para finalizar aqui, gente, ó. Opa. Alô? Não. Boa noite a todos. Só para encerrar, eu acho que legislação é muito complicado, né? A gente que vive esse dia a dia de legislação é difícil. O que é mais importante para esse trio de vereadores aqui é saber se a população de Santa Teodócia tem interesse no aumento de expansão da sua área urbana para a construção de moradias. Por isso, esta audiência pública, tá certo? E vocês demonstraram a eles que há o interesse da população de Santa Teodócia para o aumento desse perímetro urbano, para que possam surgir novas moradias. Então, inicialmente, isto é o mais importante. Eles vão trabalhar agora para que isto, com o apoio de vocês, seja efetuado na legislação, qual seja a aprovação pela Câmara, pelo Poder Executivo, a alteração do plano diretor do município de São Carlos. Aquilo que você está preocupado, plano diretor, ele não é fixo, tanto que ele é revisto a cada 10, 15, 20 anos. Sabe, porque tudo, né, as coisas mudam. Então, o que é importante para vocês é saber o seguinte: vocês demonstraram a esse trio de vereadores de Santa Teodócia que vocês estão interessados na expansão urbana do distrito. E eles têm a obrigação agora, já que levantaram essa questão, de dar continuidade a esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Gente, então, eu desejo a todos aí uma ótima noite. Eu quero agradecer a todos pela brilhante audiência. Como o Carlito falou, né, nós fazemos audiência pública em São Carlos, nem sempre contamos com esse número de pessoas. Então, obrigado a todos, uma ótima noite. E na próxima quarta-feira, nós queremos muito que vocês estejam lá na Câmara Municipal para a gente fazer a segunda audiência aí com o promotor. Terça é sessão. Terça tem sessão. É na quarta-feira, dia 29. Certo? Então, todos lá na Câmara Municipal, dia 29, quarta-feira, às 19 horas.